Atitudes que envergonham quem te desrespeita. É impressionante como algumas pessoas testam os nossos limites de propósito. Às vezes, você entra num ambiente com um coração leve, querendo apenas viver o seu dia em paz, e, do nada, alguém solta uma frase atravessada, um olhar de desprezo ou uma piadinha disfarçada de opinião, e você sente que aquilo foi desrespeitoso. Apesar de chateado, você nem sempre quer gritar ou discutir, porque entendeu que dar o troco é o mesmo que se igualar a quem te feriu. Então, como impor respeito sem precisar entrar nesse jogo sujo? Hoje eu vou te mostrar 6 atitudes poderosas que envergonham quem te desrespeita. São estratégias simples, mas que colocam qualquer arrogante no seu devido lugar. Assista até o fim e nunca mais seja pisado por ninguém. Vem comigo. Primeira atitude: não se justifique demais. Muitas pessoas têm um instinto automático de se explicar quando são questionadas, criticadas ou desrespeitadas. Por isso, acabam falando demais, na esperança de provar, convencer ou consertar algo. O problema é que se justificar em excesso transmite insegurança. É como se você estivesse pedindo desculpas por existir. E quem não te respeita percebe isso. Percebe a sua vulnerabilidade emocional. E muitas vezes se aproveita dela para manter o controle da situação. A verdade é que você não precisa explicar cada decisão ou escolha que faz. O seu valor não está nos argumentos que apresenta, mas na postura que assume. Às vezes, a ausência de explicação é justamente o que mais impõe respeito, porque quem sabe o que faz não precisa provar nada para ninguém. Quando você para de se justificar, o outro percebe que não tem tanto poder sobre você, e isso, por si só, desarma qualquer tipo de desrespeito. Segunda atitude: trate com educação sem demonstrar intimidade. Tratar alguém com educação sem demonstrar intimidade é manter a civilidade no olhar e o bom dia na boca, mesmo que a porta do coração esteja fechada. É não alimentar o vínculo emocional com quem não sabe cuidar dele. E, ao contrário do que muitos pensam, isso não é frieza, é proteção. Ser educado com alguém que te desrespeita não significa ser conivente. Significa que você não vai se rebaixar, nem permitir que a atitude de alguém determine a sua. Você segue sendo gentil, sereno e íntegro, sem demonstrar nenhuma intimidade. Caso contrário, estará dizendo, com o seu comportamento, que a pessoa pode continuar te desrespeitando. Terceira atitude: questione em vez de acusar. Muitas vezes, quando somos feridos, injustiçados ou contrariados, a primeira reação que temos é apontar o dedo. Acusar parece dar um alívio imediato, como se colocássemos a dor para fora e devolvêssemos ao outro a responsabilidade pelo que sentimos. Um problema é que a acusação levanta defesas e transforma o diálogo em disputa. Por outro lado, questionar é uma forma de abrir espaço para o entendimento. Quando perguntamos, em vez de acusar, mostramos disposição para ouvir o outro lado. E mais do que isso, demonstrar não significa engolir sapos ou silenciar diante do que nos machuca. Significa escolher um caminho mais inteligente. Em vez de dizer, você nunca me respeita, experimente. Você percebeu como as suas palavras me afetam. A diferença parece sutil, mas tem o poder de mudar tudo. Além disso, ao questionar, você passa a entender melhor as coisas. Muitas vezes, o que interpretamos como desrespeito pode ter vindo de um mal-entendido ou até de uma expectativa não verbalizada. Quarta atitude: mostre que você tem outras opções. Se alguém perceber que você depende daquela relação, daquele emprego ou daquele ambiente, começará a te desrespeitar. É por isso que mostrar que você tem outras opções é uma das atitudes mais poderosas que existem. Isso não significa esfregar as suas opções na cara de ninguém. Apenas deixar claro que a sua vida não gira em torno de uma única pessoa ou lugar. Quando você tem outras opções, não aceita migalhas, não mendiga atenção e não abaixa a cabeça para ser aceito. Afinal, sabe que tem escolhas. E isso muda a dinâmica das coisas, porque quem percebe que você pode partir a qualquer momento começa a pensar 2 vezes antes de te tratar mal. Mas atenção! Mostrar que tem outras opções não é ameaçar, é seguir com a sua rotina, os seus projetos e a sua vida, mesmo diante do descaso. Porque quanto mais você caminha, mais claro fica que nenhum lugar ou pessoa te define. Quinta atitude: deixe claro que você não precisa agradar. Quando alguém percebe que você sempre tenta agradar, essa pessoa entende que pode exigir mais do que deveria, e que você dificilmente vai dizer não. E, a partir daí, o respeito começa a evaporar. Deixar de agradar não é sobre ser frio ou distante.
É sobre colocar os pés no chão e entender que a sua presença e as suas decisões não precisam passar por aprovação externa. Nem todo mundo vai concordar com você, e tudo bem. O desconforto que isso causa nos outros não é sua responsabilidade. Você não precisa justificar cada escolha para evitar que alguém se chateie. Não precisa sorrir quando está cansado, nem aceitar convites só para não parecer antipático. Quando você para de tentar agradar, começa a se relacionar de forma mais honesta. Algumas pessoas vão se afastar, mas quem fica, fica por quem você realmente é. E isso vale mais do que qualquer aprovação momentânea. Sexta atitude: mantenha contato visual sem desviar. Desviar o olhar é instintivo quando nos sentimos ameaçados ou diminuídos. Ou seja, é um reflexo de defesa, onde o corpo tenta se proteger e os olhos procuram fuga. É justamente por isso que manter o contato visual tem tanto impacto. Porque lembra ao outro que você não será facilmente intimidado. Manter o olhar não é desafiar. É afirmar que não vai se encolher diante de quem tenta te desrespeitar. E isso incomoda profundamente quem esperava te desestabilizar, porque essas pessoas contam com a sua insegurança para obterem o que desejam. Mas, quando você se impõe, o jogo muda. É importante lembrar que o olhar não é uma arma, mas um recurso, e, quando usado com consciência, impõe respeito e convida o outro a refletir. Por isso, manter o contato visual é também uma forma de manter o diálogo aberto, mesmo em meio ao desconforto. No fim das contas, cada uma dessas atitudes não é uma estratégia para gerar medo, mas uma forma de proteger a sua dignidade. Porque quem te desrespeita não espera firmeza, consciência, e muito menos serenidade. Continue a despertar a si mesmo por acompanhar o canal. E não se esqueça de se inscrever, isso ajuda-me imenso a continuar a trazer conteúdos como este.